chegamos na nossa quinta aula e eu gostaria de fazer uma breve retrospectiva do que foi analisado, especificamente a questão do ontem em relação à nossa contabilidade e também preparar o terreno para a gente avaliar a questão do amanhã na área de contabilidade, na área de ciências contábeis. Com respeito ao ontem, eu gostaria de lembrar que, segundo o Matesic, que é um pesquisador que eu respeito bastante na área de contabilidade, a contabilidade é vista com um misto de arte ou ciência, mas mais importante, atua em representação da realidade. Então, representação da realidade é o nosso elemento fundamental quando discutimos contabilidade. Mais do que isso, a gente pode entender, portanto, que a contabilidade é uma ciência social aplicada de forma moderna. Ela é uma ciência social, porém ela é aplicada, ela tem elementos de aplicação. E uma pergunta que se faz é se, ao representar a realidade, a contabilidade constrói a realidade. Então, esse é um fenômeno que nos leva a pensar criticamente acerca da nossa atividade profissional. Eu diria também que há uma preocupação muito grande em acompanhar como os negócios e como as transações se dão ao longo dos séculos. A gente parar para pensar 3.000 anos antes de Cristo, como era a alimentação, como era transporte, como era a moradia, e de fato como é que as transações aconteciam, que tipo de produtos, serviços, que tipo de comércio era feito. Até hoje, a gente nota uma enorme evolução ao longo de muitos séculos, e por que não dizer milênios. E de certa forma a gente percebe que a contabilidade interfere na sociedade, assim como a sociedade interfere na contabilidade. Para dar exemplos bem marcantes, nós temos a própria questão da escrita, que de certa forma a contabilidade e o registro dessas transações, os resultados das dívidas com pessoas, etc., acontecia mesmo antes da escrita, como conhecemos hoje, e até mesmo a questão do sistema numérico. Quer dizer, se a gente parar para pensar na Idade Média, como é que os próprios números negativos eles não existiam como nós conhecemos hoje. Daí até pensar a questão do débito e crédito, como é que a gente faz a associação desde a não existência de um sistema numérico arábico como conhecemos hoje, bem antigamente, até a presença de elementos como esse que eu acabei de mencionar, que é a configuração dos números negativos, a inexistência de um padrão de números negativos conforme a gente imagina, e o que isso levou a pensar numa condição da construção da contabilidade baseada em débito e crédito. Se alguém tiver interesse, há um livro muito gostoso de ser feita a leitura, que em português foi traduzido como O Nada que Existe, de Robert Kaplan, The Nothing That Is. É um livro que vale a pena olhar, é da história da matemática, e fala, obviamente, pelo título, vocês já estão imaginando, a história do zero. O que significa termos números, mas não temos o zero? Como é que essa evolução histórica aconteceu? E isso tem uma relação com a contabilidade, que é minimamente explorada. Desafio os senhores e as senhoras a encontrarem no livro onde é que há a referência à contabilidade. Há a referência à contabilidade em alguns elementos, em alguns aspectos, e isso acaba sendo muito importante para a gente. Daí a gente reforça a importância de estudar a história da contabilidade, que infelizmente ela é raramente estudada nas faculdades no mundo inteiro, de contabilidade. Pouco se fala sobre a história da contabilidade no currículo do contador, e de fato isso se mostra extremamente importante para que a gente possa compreender os estágios atuais e para que a gente possa aprimorar os nossos avanços, minimamente evitando erros do passado ou tirando proveito, propriamente dito, das lições aprendidas. A gente chega num ponto em que, trazendo essa evolução, o ontem para hoje, pensando exatamente na questão da representação da realidade e do aspecto social da contabilidade, que o século XX e também o século XXI estão marcados na nossa história por escândalos envolvendo a contabilidade, de uma forma mais ou menos ativa, mais ou menos passiva. Nós temos vários exemplos de empresas que estão quebrando, fraudes, escândalos, de certa forma que apontam para uma responsabilidade social da contabilidade e do contador, que talvez não seja tão aparente nos primeiros momentos quando a gente olha para essa disciplina. Então, quando a gente observa temas como regulação,
ou normatização, como queiram, né? Esse tema de regulação é extremamente, cada vez mais importante, dada a complexidade dessa relação entre as organizações e da nossa sociedade. E não só isso, né? O tema regulação e o tema normatização ganha um espaço ainda maior dentro da nossa profissão, porque, de certa forma, permite ter uma visão compartilhada de que fenômenos acontecem e de que tipo de mitigação de riscos nós podemos ter para evitar que determinadas consequências indesejadas apareçam, né? Da mesma forma, eu sublinho o tópico de auditoria, que com o passar do tempo tem ganhado importância. E lembre-se do início, né, o que é a palavra, qual é a raiz da palavra auditoria, né, que é o auditore, aquele que ouve. Isso remonta a períodos históricos bem distantes de hoje, e justamente quando eu falo em prestação de contas, que é algo que a contabilidade nitidamente lida, né, com que a contabilidade lida, eu presto contas para alguém, né? E um dos primeiros elementos formais de prestação de contas é justamente esse auditor, né? Quer dizer, é aquele que tem uma compreensão, inclusive técnica, não apenas em relação ao negócio, mas em relação à maneira de se fazer essa contraprestação, essa prestação de contas, e o papel que tem na sociedade moderna, né? E eu também queria chamar a atenção para o ponto de uma situação que a contabilidade traz para a gente, que é um perigo na sua exatidão, né? Então vamos pensar assim, a contabilidade transmite às pessoas uma clara exatidão. Quando tem lá ativo igual passivo e patrimônio líquido, há uma figura de exatidão contida nos registros contábeis, que inclusive as partidas dobradas têm um papel fundamental. Mas pensem comigo, né? Quer dizer, essa exatidão, quanto mais nós nos aproximamos do que é a contabilidade, para que é feita, como é feita, os seus riscos, suas limitações, a gente percebe que essa exatidão ela pode, usando uma expressão estranha, que ela pode cortinar, né? Ela pode esconder reais aspectos de transação sem fazer nada errado, né? Então, essa questão, por isso que eu estou usando a expressão cortinar, né? Quer dizer, de certa maneira você tem dificuldades naturais no processo de representação da realidade à luz dessa responsabilidade social, né? Então, esses seriam aspectos que eu gostaria de enfatizar nesse primeiro momento desse nosso estágio de desenvolvimento do curso de História da Contabilidade.